em uma eventual terceira guerra mundial, isso é uma pergunta do Lucas, numa eventual terceira guerra mundial, qual seria o lugar do Brasil? Onde o Brasil ficaria nesse meio? Opa! Aí... Isso é pergunta simples pro final. Assim, tipo isso. Eu acho que é muita especulação, porque ou seja, não é que um conflito chega e imediatamente será chamado de Terceira Guerra Mundial, né? A gente tem... Então, isso só quando que a Segunda Guerra Mundial... Então, na verdade, primeiro, não foram mundiais no sentido de... São interpretações históricas, né? A gente chama dessa maneira a Primeira Guerra Mundial. Não atingiu muitas outras regiões do mundo, né? Então, de certa forma, sobretudo a Primeira Guerra Mundial é uma visão um pouco ocidental-cêntrica também. A Grande Guerra Europeia. A Grande Guerra Europeia, né? Mas a segunda já é uma coisa realmente mais globalizada, claro, mais mundial. Mas teve... presente em muitos lugares. Sim, participação de soldados campos de batalha indianos, diversos. mas tinha grandes regiões que não foram afetadas. Né? Mas hoje a gente olha para a história e fala, 1º de setembro de 39, invasão da Polônia pela Alemanha, foi o momento em que começou a Segunda Guerra Mundial. Beleza. Então pode ser que daqui a alguns anos, os historiadores do futuro, ou a gente, conversando já daqui considerem essa invasão... 24 de fevereiro, o dia em que o Putin invadiu a Ucrânia, foi o dia do início da Terceira Guerra Mundial. O problema é que a gente só consegue ler isso em retrospectiva. Mas assim, eu diria uma coisa, se não tem a participação da China, da Rússia, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França... Não é uma guerra mundial. Talvez assim, estou falando aqui os 5 permanentes do Conselho de Segurança, não dá para dizer que é uma guerra mundial. Hoje, do tamanho da escala, do que é a economia do mundo, do que é o acesso, o contato, talvez se você também não tiver a Índia, assim... Dá para você dizer que tem uma terceira guerra mundial e não tiver a América Latina? Dá. Agora, tem certos lugares com certos tamanhos de população, de economia, de força militar, de poderio nuclear, que se não tiverem não vai ser guerra mundial. Mas, assim, em relação ao papel do Brasil, o Brasil tem um privilégio de estar fisicamente muito afastado dessa situação de conflito. Graças a Deus. Tem muita gente assim, né? Eu tô postando coisas do Instagram, etc. Falar, eu moro na Varsóvia, preciso voltar ao Brasil. E você falou assim, não precisa. Para mim, se eu amanhã tivesse uma viagem para a Polônia, eu iria. Você iria? Sim. Eu acho que não há necessidade de sair de lá. Eu sempre falo para as pessoas, olha, Geórgia, Moldávia, mas assim, não vejo problema nos Bálticos, etc. Alemanha. Não, nenhum problema. Então, para quem está nos assistindo desses lugares, se fosse eu estaria totalmente tranquilo. Acho que não vejo nenhuma necessidade agora de cancelar uma viagem. Tem gente que fala, olha, eu estou indo para Lisboa, posso ir? E você fala, pode ir, assim... Pode e deve. Pode e deve, aliás. Mas então a gente está muito longe desse cenário. Eu acho importante também para... Não quero tranquilizar e depois alguma coisa acontece. Mas você falou que não vai acontecer. Mas ainda assim, a chance de uma conflagração maior, eu acho que hoje é pequena e haverá vários sinais, né, de que isso possa acontecer. Né? Não será uma questão de dias... em que de repente tudo muda, apesar de que, claro, essas coisas não necessariamente demoram meses. Mas eu acho que o Brasil, de certa forma, vai sempre buscar se manter afastado disso e preservar, querendo ou não, a paz também na sua própria região. E também não será tão cobrado assim, tudo bem. O Bolsonaro falou lá, foi criticado, mas hoje o Brasil é um ator que não aparece no noticiário por causa desse comentário que o Bolsonaro fez. Então, eu vejo lá um papel pouco relevante nesse conflito para o caso brasileiro. Irrelevante. A distância do Brasil nos dá o privilégio da... Não vou nem dizer neutralidade, porque essa palavra que o Bolsonaro usou e depois ficaram justificando, porque ser neutro diante de um lado que ataca e o outro que é agredido é difícil, porque você está privilegiando o que ataca, né? Mas... Eu não chamaria de neutralidade, mas eu chamaria de equidistância. O Brasil ele consegue se manter equidistante de conflitos internacionais, principalmente envolvendo parceiros. A Rússia é um parceiro histórico do Brasil, a OTAN, o Brasil agora é aliado
ex-OTAN, o Brasil tem uma relação histórica com os Estados Unidos, ou seja, o Brasil ele consegue se manter mais ou menos equilibrado, não neutro, mas certamente equilibrado entre esses jogadores, né, do tabuleiro desse conflito. E se a história nos serve de lição, eu acho que serve nesse caso, o Brasil se vale muito dessa posição para poder ganhar dos dois lados. Então, por exemplo, se num agravamento eventual do conflito, o Brasil conseguir manter o fluxo de fertilizantes ou de coisas que a Rússia pode proporcionar ao Brasil, se a Rússia continuar comprando carne brasileira, a despeito de todas as dificuldades de natureza financeira, né, do processo, e ao mesmo tempo o Brasil conseguir manter os seus fluxos comerciais e relações diplomáticas com a Europa, com os Estados Unidos, esse seria o mundo ideal para o Brasil. Não estou falando nem de ética, nem de moral, estou falando de pragmaticamente o que seria bom para a gente. E historicamente, na Segunda Guerra Mundial, até o momento em que os Estados Unidos entraram na guerra, no final de 41, começo de 42, o Brasil conseguiu até manter boas relações com a Alemanha nazista, e o Getúlio fazendo aquele jogo duplo ali. Então o Brasil ele pode se beneficiar disso. Eu, aliás, acho que essa deveria ser a posição brasileira com relação a muitas coisas, inclusive com relação à China, e o Bolsonaro meio que se alinhar aos Estados Unidos, antagonizou a China, mas essa equidistância é um negócio que para a gente serve muito bem pelas circunstâncias que se apresentam. Se o Brasil estivesse aqui no meião da Europa, a gente não poderia ter essa postura. Mas como a gente está longe, a gente consegue pragmaticamente continuar ganhando com isso. Isso é pura geopolítica. Porque a geografia, a posição, a distância, para o bem e para o mal. Nesse caso, para o bem. Porque nós estamos longe do problema. Mas também para a nossa dificuldade de estar inserido em contextos mais importantes, mais estratégicos, para a gente ser mais relevante para o mundo, para a gente ter acesso mais fácil a grandes mercados e lugares que, enfim, trazem riqueza e prosperidade. Então, a distância do Brasil, da América do Sul, ela coloca a gente num lugar assim, sem contato com o resto do mundo. E numa guerra de proporções onde dessa... você quer estar. Você quer estar bem longe. Ok, maravilha, estamos bem. E esse é um contexto onde essa geografia ou essa geopolítica nos favorece. Mas essa geografia, essa geopolítica, a gente não pode deixar de observar que ela nos dificulta algumas coisas em outros momentos. Não tem aquele ditado que a ignorância é uma bênção? Às vezes a irrelevância é uma bênção. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais cortes como este.